Boa tarde e sejam bem-vindos à apresentação das novidades POS e Gourmet Ética Data versão 17. Eu sou o João Soares e serei o responsável pela apresentação. No fim desta sessão, vocês serão capazes de reconhecer as novas funcionalidades do POS. Destacamos melhorias de performance, flexibilização dos artigos menus, melhorias nos vales de desconto e reembolso, possibilidade de, por posto, ter alguns mapas personalizados e no configurador de documentos temos melhorias que iremos também referenciar, CFDocs. Já na versão 16, a Ética Data teve alguma preocupação e teve uma melhoria de performance significativa, trabalho que foi continuado também na versão 17, dos quais destacamos a preparação de documentos, vendas e encomendas, em que tivemos uma melhoria de 50%. Quando falamos em preparação de documentos, nós falamos em introduzir linhas no próprio documento e alterar preços, etc, etc. A própria gravação de documentos também teve uma melhoria considerável. A impressão de CFDocs também sofreu uma melhoria significativa. Os adiantamentos e os recebimentos, as liquidações no front office, também sofreram umas melhorias. Nos artigos menus, estendemos as suas possibilidades a nível de configuração ou a nível de abranger negócios. O que é que se pretende com isto? Pretendeu-se flexibilizar a utilização de menus. Nós tínhamos até este momento a possibilidade de utilizar os menus fixo ou de uma forma muito fixa e orientada à restauração. Ou seja, poderíamos escolher algo do género ou similar, que seria prato, bebida, sobremesa e, opcional, um café. Com esta extensão, nós pretendemos, pelo menos, possibilitar o lançamento múltiplo do mesmo componente. Para isto, incluindo no mesmo preço ou a afetar o preço. Com esta flexibilização, nós pretendemos atingir outros negócios, nomeadamente o negócio mais simples de exemplificar será o negócio das bolas de gelado, em que nós teremos, por exemplo, o gelado típico de 2 bolas, o gelado de 3 bolas ou o gelado de 4 bolas, em que o gelado leva uma base que será ou o cone ou o copo, 2 bolas independente do sabor, ele poderá escolher o sabor que quiser e depois poderá levar por cima um topping que será aqueles líquidos de chocolate de morango ou aquelas pepitas de chocolate. Ou seja, até agora nós tínhamos um modelo clássico que já na versão 16 foi introduzido a opção de discriminar por causa da legislação. E neste momento temos o modelo que nós chamamos de estendido, que também terá a possibilidade de discriminar. Temos então 2 modelos de menus com 2 variantes cada. Temos o modelo clássico, era o que existia até agora, em que já existia desde a versão 16 a opção de discriminar o menu para responder à legislação em vigor. E temos então agora um novo modelo estendido que também tem a possibilidade de ser discriminado. No front office, nós podemos visualizar também os detalhes do menu e temos a possibilidade de editar todos os menus previamente lançados. Ou seja, a partir da versão 17, qualquer menu lançado terá a possibilidade de ser editado. Na versão 16, nós só tínhamos a possibilidade de editar menus que fossem discriminados. Neste momento podemos, dos 4 tipos existentes, ou 2 com 2 variantes, editar qualquer um deles. Se, por exemplo, lançar um gelado que escolheu uma bola de chocolate e uma de morango e arrependeu-se e afinal quer 2 de morango ou 2 de chocolate, não é preciso apagar e lançar de novo, mas simplesmente editar e trocar uma bola de morango por uma de chocolate ou vice-versa. Como é que isto se configura? Muito simples. Na edição de artigos, no separador Front Office, temos simplesmente que escolher a opção estendido que está sob a opção Artigos Menu. Tão simples quanto isto. Temos também outra opção que será
em menus estendidos apresenta apenas os alternativos, ou seja, se um componente do menu está a ser utilizado e não quero que o agregador apareça como disponível, só quero que os seus filhos apareçam como disponíveis, tenho que ativar esta opção. Irei demonstrar mais à frente. Tendo a opção estendida ativa, indo ao separador dos componentes, aparece na grelha 3 novas colunas. Essas novas colunas, máximo de lançamentos, pode exceder limite e lançamentos obrigatórios. Reparem que o exemplo dos gelados, nós temos o recipiente de gelado. O recipiente de gelado tem como máximo lançamento 1, não pode exceder limite e tem como lançamento obrigatório 1. Ou seja, nós temos que obrigatoriamente lançar um e um só recipiente para gelado. Esse recipiente para gelado será, como vos irei mostrar, ou um copo ou um cone. As bolas de gelado, nesta configuração, pode levar 3 bolas, pode exceder limite e tem que obrigatoriamente lançar 3 bolas. Poderá também usar 2 toppings de gelado e esses 2 toppings de gelado não têm lançamento obrigatório, mas não podem exceder limite. Ou seja, ele poderá lançar, se quiser, 1, 2 ou nenhum topping de gelado. Para vos mostrar que também é possível fazer combinações entre o modelo antigo e o modelo novo, eu lancei também aqui um café e vocês podem ver que está ali como retém pedido. Ou seja, vocês além de usarem o modelo novo, podem, se quiser, utilizar parte do modelo anterior. Iremos passar a uma demonstração. Tabelas. Artigos. Vamos então a menu gelado. No separador Front Office temos menu estendido. Componentes. Cá temos recipiente de gelado. Máximo lançamentos 1. Pode exceder limite? Não. Um lançamento. Máximo lançamentos 3. Pode exceder limite? Sim. E lançamentos obrigatórios 3. Ora, se repararem, não nos interessa que na composição do menu nos apareça recipiente de gelado. Só nos interessa que apareça cone ou copo. No Front Office, vamos ter que, em menus estendidos, apresenta apenas alternativos, ou seja, não vai aparecer o artigo, mas sim os seus alternativos. No lançamento, edição de menus, terá este aspecto, onde poderemos identificar o número de elementos lançados, neste caso, bolas de morango, tem 3 bolas de morango lançadas. Podemos ver que tem uma bola extra. Nós identificamos que poderia lançar extra. Reparem que está a vermelho o recipiente para gelado. O que é que falta? Na composição do menu, falta-nos ainda o recipiente para gelado, porque nós dissemos que teria um obrigatório, ou seja, os elementos obrigatórios para o recipiente de gelado ainda não foram atingidos. Reparem que nas bolas de gelado está azul. Azul porquê? Porque ultrapassou e já está em extra. Como está em extra, passou a azul. Poderemos também consultar os detalhes do menu, onde podemos ver informação detalhada sobre o menu. Reparem que o cliente, quando começa a fazer lançamentos extras, poderá eventualmente perder o controle do preço. Ou seja, ele não sabe quanto é que estará a gastar no momento. Terá que confirmar, fazer o lançamento do menu para ir ver ao documento de facto quanto é que está a pagar. Não. Basta ir ao detalhe do menu e ver em quanto é que está este artigo menu no momento. Lançaremos então o nosso menu gelado. Reparem já numa grande diferença entre o menu clássico e o menu estendido, é que no menu estendido não aparece com elementos lançados à partida. Enquanto no menu clássico aparecem logo todos lançados, exceto os retidos, e o que acontece é que pode alterar algum elemento, nos estendidos nós teremos que construir de raiz o nosso menu. Reparem que neste momento temos elementos obrigatórios no recipiente gelado e nas bolas também tem elementos obrigatórios. O topping de gelado diz que pode levar 2, mas não tem nenhum obrigatório. Vamos meter um cone.
2 bolas de gelado de chocolate e uma de morango. Se eu lançar uma outra bola, eu terei uma bola de morango extra. Posso limpar e fico disponível para lançar de novo. Se quiser reduzir uma quantidade, basta carregar no menos. E vou meter um topping de chocolate. Ora, neste momento tenho um extra e preciso de saber, ou o cliente quer saber, quanto é que me custará este gelado já que leva um extra. Carrego nos detalhes e sei que tenho 1,25€ de extra, ou seja, o preço base deste gelado são 3€, mas o total fica-me por 4,25€. Ao confirmar, cá está o meu menu gelado e a minha bola de chocolate extra. Se quiser editar, basta fazer duplo clique sobre o menu gelado e dá para editar. Reparem que os extras são lançados à parte, pelo que na edição não fazem parte do menu. Como foi um lançamento extra, a segunda bola de chocolate, foi lançado em separado. Ao ser lançado em separado, se eu apagar o menu gelado, a bola de chocolate mantém-se, pelo que terá que ser apagada individualmente. Exemplificando, o menu discriminado, o mesmo exemplo. Reparem que bola 3 lados, o menu discriminado e a bola extra. Os vales de desconto e de reembolso foram também objetos de reestruturação e de melhorias. São agora passíveis de integração no integrador offline, numerados por secção, existem novas tags para os CFDOCs e existe um novo estado anulado. Quando nós falamos no integrador offline, da parte dos vales, pensamos em integrar documentos de venda e vales. Ou só documentos de venda, ou só vales. Isto porquê? Imaginem vocês um cenário em que temos a empresa sede e temos as suas filiais. Normalmente a empresa sede não tem interesse que as suas filiais tenham consciência das vendas umas das outras. Logo, a empresa sede só vai querer que as filiais sincronizem entre si os seus vales. Porquê? Porque a empresa entende que os vales serão descontados ou descontáveis em todas as suas filiais, mas não quer que os documentos de venda andem de filial em filial. Os documentos de venda só serão integráveis para a sede. A sede poderá opcionalmente levar os vales ou não. Não é obrigatório, embora aconselhado, para poder consultar informação, mas se pretenderem, poderá apenas a sede levar os documentos de venda e as filiais os vales. As filiais, apenas com os vales, continuam na mesma a saber quais os documentos que o geraram e quais os documentos que utilizaram, embora não saibam valores, nem clientes, nada. Só sabem a chave do documento que o usou e a chave do documento que o criou. Nos numeradores por secção, para os vales de desconto e de reembolso, foi criado um prefixo único por secção, que será igual para vales de desconto e para vales de reembolso. Teremos também que definir o formato do número. Se usarmos um cardinal, por defeito será de 1 a 9, mas quando chegar a 10 usará o 10 e não o 1. Ou, por exemplo, se for cardinal, será de 001 a 999 e o seguinte 1000, 1001 e não reiniciar em 001. E por fim, poderemos ver o numerador atual. Vamos então a tabelas, documentos, secções. Vamos à secção 1, vamos ao separador vales e vemos que tem o prefixo 001, o formato de número cardinal e aqui temos os numeradores atuais. Importante é saberem que a migração da 16 para 17 trata de a todas as secções já existentes gerar automaticamente um prefixo e que trocando um prefixo do vale de desconto, automaticamente o vale de reembolso assumirá o mesmo. Num cenário de filiais, devem considerar que a migração irá pôr 001 em cada uma das secções por filial. Devem reordenar, devem renumerar por cada filial consoante o que vocês entenderem. Chegamos então à parte de introdução do conceito de número externo de vales. Este número externo será composto só por dígitos.
É por isso que existe o prefixo de secção, que é para podermos construir um número externo de vale composto só por dígitos. Isto porquê? Porque o objetivo é que o operador de caixa consiga no POS introduzir o número do vale apenas com dígitos. Então, o número externo será composto pelo prefixo de secção, composto por 3 dígitos, mais o tipo de vale, que será 0 para vale de desconto, 1 para vale de reembolso, e o número interno, que será de 1 a 10 dígitos, consoante a máscara que ele utilizar no numerador. E poderá ir de 5 a 14 dígitos. Por exemplo, se repararem, o 00107 vemos que é um vale de desconto da secção com o prefixo 001 com o número interno 7. O formato é 1 cardinal. Outro exemplo é o 002.1.0018. É o vale reembolso da secção com prefixo 002 com o número interno 18. E o formato, neste caso do número, é de 4 cardinais. Neste exemplo, temos um vale de, vemos ali o 1, indica-nos que é um vale de reembolso da secção 101, ou cujo número é 101, e o número interno é 19. Outro exemplo, vale de desconto, que a secção tem o número 001 e o número interno 321. Muito importante, é preciso ter atenção, é que até este momento os vales já existentes não tinham este conceito de número externo. Ou seja, era o vale 1, vale 2, vale 3, vale N. Na migração, e como os vales já estão impressos e já estão na rua, o cliente final irá apresentar um vale impresso com o número 1, por exemplo. Logo, o operador de caixa terá que olhar para o vale com o número 1, introduzir o número 1 e ele terá que ser aceito. Logo, os números migrados, os números antigos, continuarão a ser válidos. Temos um pequeno problema. Podem ocorrer conflitos com o número de vales. Este conflito será detectável no front office e será solucionável pelo operador. O operador poderá encontrar dois vales 1. Porquê? Porque nós teríamos, por exemplo, duas filiais, ambas imprimiram o vale 1. Se integrarem esses vales pelo integrador offline, os dois vales 1 existem. Ao tentar descontar numa das filiais, irão aparecer dois vales 1. O operador terá que olhar para os dois vales e terá que descobrir qual dos dois vales é que é o correto para descontar. No back-office, no configurador de documentos, temos novas tags, algumas como a data de emissão, de vale de desconto de reembolso, data de início de validade, o valor do vale, etc. Importante é referir o novo estado anulado. Até ao momento nós tínhamos 3 estados, que é o estado disponível, o estado descontado e o estado cancelado. O estado cancelado é um estado de operação manual. Normalmente é o gestor de loja ou o gestor de empresa que cancela os vales. Pelo motivo A, B ou C, ele é que sabe, resolveu cancelar por opção manual, através do menu que existe no back-office, cancelar vales. O novo estado anulado ocorre no decurso de processos automáticos. Vamos supor que o vale foi gerado por uma promoção, mas se eu anular a venda desse produto, o vale será automaticamente anulado. E o estado passará anulado. E o objetivo é não haver confusão e não pensarem que foi cancelado pelo gestor, mas sim que foi por uma operação automática. Poderá também ocorrer quando existem alterações ao documento em que alterem o valor do vale. Neste cenário, será anulado o vale anterior e gerado um novo vale pelo novo valor. Normalmente, nestes dois cenários, o operador de caixa pede ou nem sequer chega a entregar o vale ao cliente final. Mas se entregar e se ele aparecer para circulação, estamos precavidos e sabemos do porquê de ele estar neste cenário. Os vales de reembolso têm agora a possibilidade de definir uma validade. Para isso, na ficha da empresa, nós temos no separador POS Gourmet vales de reembolso, dias de validade. Reparem que é um pisco. Para mantermos exatamente igual ao que estava na versão 16, fica desativado e, neste momento, a validade dos vales de reembolso são eternas. Se ativar o pisco e meter um valor, por exemplo, 365 litros, será válido por um ano. Nos vales de desconto,
foram criadas mais regras de geração, com possibilidade de customizar na linha Extended e só na linha Extended, mais regras de aplicação, com possibilidade de customizar, mais uma vez, na linha Extended. Atenção que esta customização é uma customização que poderá ser feita pelos parceiros. Não é necessário recorrer à ética data. Introduzindo então um novo conceito, catálogo de artigos. O que é um catálogo de artigos? Um catálogo de artigos é um conjunto de artigos aos quais nós podemos restringir a utilização de um vale. Ou seja, por exemplo, eu quero criar um vale em que digo que só pode ser utilizado em sapatilhas de senhora. Então eu vou criar um catálogo de artigos em que lá dentro desse catálogo coloco apenas as sapatilhas de senhora. Quando gerar o vale, digo, este vale só é válido para este catálogo de artigos. É reutilizável, eu posso reutilizar o catálogo de artigos para os vales que eu quiser e, mais uma vez, é customizável. O catálogo de artigos pode ser composto por artigos avulso, por famílias e na linha Extended eu posso definir uma consulta que me vai devolver os artigos que são válidos para esse catálogo. Base, tabelas, catálogo de artigos em artigos. Ora, o catálogo de artigos poderá individualmente colocar um artigo ou associar através do assistentezito de A a Z, colocar o que quiser, colocar os artigos todos manualmente, ou definir por famílias, ou definir uma consulta. Passamos então aos tipos de vales de desconto. Possibilidade de definir modelos para gerar vales de desconto, onde eu posso definir um conjunto de regras de criação e de utilização de vales, ou seja, um modelo, um template que posso reutilizar ao longo do tempo para gerar vales, que por sua vez também são customizáveis. Nas suas regras de geração, eu posso pôr por aniversário, que é uma pequena nuance entre aniversário e nascimento. Se eu colocar 1 de abril de 2016 a 30 de abril de 2016 como aniversário, aparecem-me todas as pessoas que fizeram anos de 1 de abril a 30 de abril de 2016. Se colocar o mesmo intervalo de datas, mas como nascimento, apenas surgirão as pessoas que de facto nasceram nesse intervalo. O nascimento será interessante, por exemplo, para fazer uma promoção para, por exemplo, pessoas com 40 anos. Vamos fazer uma campanha para pessoas que fazem 40 anos em 2016. Então vou gerar vales e para gerar vales colocaria nascimento de 1 de 1 de 1976 a 31 de 12 de 1976, que daria 40 anos atual. Filtraria os clientes que fariam 40 anos e geraria vales para essas pessoas. Temos o volume de vendas, que praticamente manteve-se igual ao anterior, em que vai procurar documentos que façam um volume de vendas com limite inferior e superior e dá o desconto. Temos para a linha Extended uma consulta personalizada, onde ele seleciona os clientes e, por sua vez, informa se a consulta inclui também o valor do vale, ou seja, na consulta eu posso dizer qual o cliente e qual o valor do vale para gerar. E limites. Nós podemos dizer que, independentemente de todos os critérios definidos até agora, eu apenas quero gerar os primeiros 20. Ou seja, tenho os critérios definidos anteriores e limito aos primeiros 20. Um pormenor, se nenhum dos anteriores estiver definido e eu definir 20 aqui, ele gerará 20 vales avulso. Ainda nas regras de geração, eu poderei definir outra novidade em percentagem. Até agora apenas poderíamos definir em valor. Neste momento podemos definir em valor ou percentagem. Importante é que nós podemos acumular os valores. Ou seja, se apurar no volume de vendas valores para um determinado cliente, ele vai acumular, por opção, com o valor que eu determinar aqui.
Nas regras de utilização, teremos a sua validade, onde poderemos optar por data de emissão ou de nascimento, ou de aniversário, ou data fixa para a data de início e para a data de fim. Podemos dizer se é para uso exclusivo do cliente, qual o valor mínimo de aplicabilidade do VAL, ou seja, o documento tem que ter um mínimo de um valor para o VAL poder ser aplicado, e cá está o nosso catálogo de artigos. Regras de customização. Só na linha Extended nós podemos definir 4 ações. E essas ações passam por regra de aplicação a documento, onde poderá, por uma customização, definir se aplica ou não ao documento. Uma regra de aplicação à linha do documento, uma customização para cada linha do documento questionar se executa ou não. E o cliente poderá definir ele próprio a sua regra de distribuição de valores. Ou seja, o cliente poderá dizer: não, eu não quero o algoritmo de Ética-Data, eu quero o meu próprio algoritmo. Isto poderá ter interesse quando, por exemplo, o cliente não quiser distribuir diretamente os valores pelas linhas do documento, mas, por exemplo, atribuir pontos a um cartão. Ou, por exemplo, gerar um documento extra, qualquer coisa que pretenda fazer. Quando distribui os valores, convém também definir a regra de remoção de valores, porque a Ética-Data não conseguirá adivinhar qual será a regra de remoção. Ora, tabelas, comercial, tipos de vales de desconto. Temos no separador texto de geração o texto que será impresso por cada vale. Este vale utilizará clientes que fazem anos no dia 14/11 de 2016. Não tem em conta o volume de vendas. Tem em conta a consulta personalizada de clientes e vai estar limitado aos primeiros 5 clientes. O valor utilizado será, em valor, de 5 euros. Reparem que eu não quero acumular com os valores apurados na consulta personalizada. Porquê? Porque eu na consulta personalizada não incluí, porque não tenho para incluir, campos de valor. Mas se tivesse, poderia selecionar. Seriam adicionados. Se por acaso apurasse o cliente 1, teria um extra de 5 euros ou de 6 euros. Para esse cliente seria 5 mais 6 euros e daria um vale de 11 euros. Nas regras de utilização, vamos dizer que a data de início é a data de aniversário. Será número de dias após. E aqui dá para pôr valores negativos. Menos 7 dias. Para quê? Que é para poder ativar o vale 7 dias antes de fazer anos. E será válido depois da data de início 7 dias. Ou seja, terá um total de 15 dias para gastar o vale. O vale será de uso exclusivo do cliente, ou seja, o cliente para o qual foi gerado o vale terá que ser ele a utilizá-lo e terá que, no mínimo, gastar 10 euros para poder utilizar o vale. Este vale estará restrito ao catálogo de artigos definido anteriormente. Na customização, temos então as 4 ações possíveis. Regras de aplicação ao documento. Eu posso programar uma regra e dizer que este vale só é válido se por acaso o documento tiver numa data de mês par ou algo que me apeteça. À linha do documento eu posso dizer que eu só aplico esta linha em particular, está aqui a linha, só aplico esta linha em particular se a quantidade for superior a 2. Posso então dizer que eu é que decido as regras de distribuição. Mas eu posso querer um misto. Eu posso querer fazer uma operação, mas posso querer que a Ética-Data aplique na mesma o seu algoritmo. Para tal, faço o que tenho a fazer, ok? Carrego pontos, passo o que me interessa e tenho aqui um parâmetro no fim, que é o Apply Automatic Value Distribution, e digo que sim. Basta dizer Apply Automatic Value Distribution, toma o valor de True, e a Ética-Data, independentemente do que for feito aqui, a Ética-Data aplica o seu algoritmo. Quem programa a distribuição de valores deve também aplicar a remoção de valores. Posso também dizer que aplico ou não automaticamente o algoritmo de Ética-Data. Da mesma forma. Basta
em alguns dizer assim, aplica, sim, aplica de ética data. E depois faço o que quiser. Código de remove pontos de cartão. Isto, metacódigo, evidentemente. Passemos então à utilização dos tipos de vales de desconto no assistente de geração de vales. O assistente de geração de vales, emissor de vales de desconto, permite utilizar os tipos previamente gerados. Ao utilizar o tipo, ele vai-me logo apresentar os resultados que poderei enviar ou por HTML, por e-mail, ou RDL que me imprime por correio. Novidade, RDL tem um novo template. No fim, nós informamos quantos vales foram emitidos com sucesso ou sem sucesso. Ora vamos a vendas, utilitários, POS envio de vales de desconto, vou gerar e imprimir, posso optar pelo manual, que é o modelo que já existia até agora, embora não tivesse tantas opções. Reparem que nestas opções eu posso alterar o que quiser, ok? Mas se optar pelo modelo pré-definido, eu apenas posso consultar os valores. Ok? Não posso mexer. O modelo é fixo. Consultar também as regras de utilização. Passo seguinte, gerou para estas pessoas todas, mas reparem que embora tenha estes utilizadores todos, eu disse que era só para os 5 primeiros. Eu posso manualmente selecionar mais, mas vou ficar só com os primeiros 5. Vou enviar por RDL, vou utilizar template 2, mas posso pré-visualizar e imprimir, ou se quiser, se tiver uma pessoa que me trate dos envios, eu apenas sou o gestor e só faço a emissão e tenho uma pessoa responsável que faz a impressão e o envio, eu simplesmente faço o passo seguinte e o utilizador tem os vales gerados e outro utilizador enviará os vales aos clientes. Ora, é possível gerar vales de 3 modos. Uma através do back-office, que já foi demonstrada anteriormente, e 2 através do front-office. Para se descontar através do front-office é necessário configurar no back-office. A segunda possibilidade, em termos de lançamento de vales de desconto, é através de descontos por volume de vendas. Ou seja, quando atingir um determinado volume de vendas, por cliente é lançado um vale ou é gerado um vale. Esta parte em si não é novidade. A novidade é que nós podemos definir o início da validade, o fim da validade e o valor mínimo a aplicar ao documento. Okay? A terceira e última possibilidade de gerar vales de desconto é por promoções. Nós podemos criar uma promoção em que, por determinado artigo, lança um vale de desconto. A novidade aqui é que nós podemos definir os dias de validade de início e os dias de validade do vale. Esta parte é definida na ficha da empresa no separador POS Gourmet. Na consulta dos vales, nós podemos consultar, além dos cheques de oferta que não estão a ser abrangidos por esta formação, temos os vales de reembolso e os vales de desconto. Nós, se repararem, temos 3 dos 4 estados falados anteriormente presentes, que é o lançado, descontado, cancelado, e neste momento ainda não disponibilizamos o anulado. E estamos a disponibilizar 2 que são virtuais, ou seja, não estão gravados na base de dados, são computados na hora e através de um estado, ou seja, do estado lançado, nós sabemos que eles estão lançados, mas eles são válidos, mas se na data atual não estiverem com validade ativa, ou vão estar indisponíveis ou vão estar expirados. Por exemplo, nós temos um vale que a sua validade começa amanhã e termina segunda-feira. Se começa amanhã, à data de hoje, ele vai dar como indisponível, ou seja, o estado indisponível é um estado de um vale que supostamente é um vale válido, mas ainda não pode ser descontado. Repito, válido, ou seja, lançado, mas ainda não pode ser descontado. Ok? Imaginemos que já estamos na terça-feira. Como o vale era só válido até segunda, ele está lançado, mas já está expirado. Podemos também filtrar por data de estado. Podemos agrupar por qualquer coluna. Temos colunas novas de informação.
E por fim podemos aplicar uma segunda camada de filtro através dos filtros da grelha. Para acedermos à opção, vamos a vendas, mapas, POS, cheques e vales. Vamos trabalhar com vales de desconto. Vamos ver os lançados no último mês. Vamos ver os descontados. Vamos ver os expirados. Ou seja, eu consigo consultar. Posso, por exemplo, agrupar, por exemplo, por data de emissão. E tenho duas datas de emissões diferentes. Posso agrupar por valor. São de dois valores diferentes. Posso fazer múltiplos agrupamentos, etc. Na utilização dos vales, reparem que a janela foi redesenhada e traz muita mais informação. Nós conseguimos saber o total dos vales utilizados, conseguimos saber o valor do documento e os vales já aplicados. Reparem que o valor do documento é 10 euros, os vales aplicados são de 10, mas o total dos vales é de 10 euros e 10. Ou seja, eu apliquei um vale de 10 euros e um vale de 1%. O cliente poderá perder 10 cêntimos ou poderá, se quiser, utilizar mais 10 cêntimos para isso, volta a comprar ou cancela a utilização dos vales, volta à loja, volta a adquirir mais qualquer coisa para conseguir reaproveitar os valores. Ou então, continua a compra e perde os 10 cêntimos. Claro que ao confirmar será informado de que irá perder valor se pretende continuar ou não. Reparem também que o total a pagar neste caso é de 0. Quando os vales estão indisponíveis, surgirá uma janela informativa e esta janela informativa informará o estado atual do vale, o porquê de estar indisponível. Reparem que este vale 66 está indisponível, porquê? Porque já foi descontado. E foi descontado no dia 17 de 10 de 2010, na secção 1. Nota importante, esta janela é partilhada pelos vales de reembolso. Ou seja, o que vocês estão a ver aqui é comum a vales de reembolso. Outros possíveis erros, quando está cancelado, aparece a mesma janela, mas a informação é cancelado e o Estado informa, para além da validade, reparem que foi emitido na secção 1, a validade era 3/6 a 4/6 de 2016, supostamente ele daria não cancelado, mas sim expirado, só que a opção de cancelado sobrepõe o expirado. Porquê? Porque este vale foi cancelado no dia 3/6. O cliente está a tentar usar um vale que foi cancelado no dia de emissão e foi cancelado na secção 1 pelo utilizador 1. A mesma coisa acontece para o anulado, em que sei que foi anulado no dia 9, ou seja, o documento foi emitido no dia 8 de 11 de 2016, mas no dia 9 de 12 de 2016 este documento foi anulado. Para expirado, também temos informação. Os vales repetidos, um problema que pode acontecer, tal como foi referido anteriormente, por dados migrados da versão 16 ou anterior, onde podíamos repetir o número por secção. Reparem que requer intervenção do utilizador, ele terá que fazer uma seleção manual do documento ou do vale que pretende utilizar. É claro que o terceiro vale que está descontado, ele nunca conseguirá selecioná-lo. Apresenta que está descontado, para ele poder confirmar, se por acaso o vale que ele está a tentar entregar é um vale descontado, o próprio operador de caixa vê que é um vale descontado, não o aceita, deitou fora, mas mesmo que quisesse aceitar, não conseguia confirmar. O máximo que ele conseguirá fazer é optar entre a secção 1 e a secção 2. Atenção, se ele selecionar o vale errado, ele estará a dar baixa de um vale errado. Ora, vamos então tentar aplicar aqui um conjunto de 20 cervejas, um conjunto de amigos, estamos a beber e temos no bar uns vales para gastar. E destes vales, nós temos aqui uma panóplia de vales, uns válidos, outros não, e vamos ver o que é que acontece. Usar vales de desconto. E um colega meu tem um vale que é o 0010198. Epá, este vale não pode ser aplicado. Porquê? Porque tem um valor mínimo de 25 euros e 25 cêntimos, ou seja, para o utilizar, ou bebemos mais cerveja, ou então não utilizamos. Outro vale que temos presente, antigo, epá, este já expirou, também não dá. Outro colega meu tem um vale que encontrou. Epá, descontado, também não dá. Outro colega tem o
1001 também é antigo. E agora aqui alto aparecem dois vales com o número 1001. E o operador terá que olhar para uma das duas hipóteses, que é ou ver pela data, ou pela secção, ou pela data. O mais fácil de ver à partida é pelo valor. Ou seja, se o vale disser que é 10 euros, é este. Se disser que é 12,5 euros, é este. Claro que convém confirmar com outros valores. Por acaso era o de 10 euros. Pronto. Aplicou 10 euros, temos 14,20 euros. Aplicou 10 euros, temos 4,20. Mas ainda temos outro vale. 001 0172. Ou seja, outro de 10 euros. Ficamos com um total de 20. 0 a pagar, não deixa introduzir mais. Posso ir diretamente para os pagamentos, pagar rápido, etc, etc. Ou posso ir para as linhas. Claro que ao confirmar, ele vai me informar. Eu digo que sim. Neste momento a pagar, tenho um total de 0. Ora, mais novidades. Nós agora podemos definir por posto alguns mapas, nomeadamente o mapa de caixa pode ser definido por posto, a conta de mesa também pode ser definida por posto, o vale de desconto pode ser definido por posto e o talão de troca também pode ser definido por posto. O configurador de documentos também sofreu alguns melhoramentos, nomeadamente passou a ser possível centrar o texto, ou seja, nesta tag que está presente, que é a descrição, tem 20 caracteres. Neste momento alinha o resultado ao centro, só tínhamos à esquerda e à direita, e temos a possibilidade de ocupar o espaço estritamente necessário, com o M, por exemplo, 10M à breve moeda. No caso da moeda ser euro, apenas ocupava 3 espaços em vez de 10. Até agora nós punhamos 10 à breve moeda e punha 10 7 espaços e depois continuava o texto. Neste momento fica a ocupar os 3 espaços e mais nada. Atenção que é 3 neste caso, mas se ocupasse mais que 10 nunca ultrapassava os 10. Ocupou mínimo até um máximo de 10. Temos também a possibilidade de esconder uma linha recorrendo a outra tag. Nós, por exemplo, num documento queremos imprimir uma destas linhas, ou se é mesa ou se é cartão. O que é que acontece? Se nós combinarmos a tag /OC, ocultar campo, com /CI, que é a condição de impressão, com o campo presente, ele ou imprima de cima ou imprima de baixo. Porque reparem que a linha de cima contradiz a linha de baixo. Um exemplo talvez mais fácil de compreender será este. Quero imprimir o total de descontos, mas só quero imprimir o total de descontos se de facto houver descontos. Se não houver descontos, escuso de estar a gastar papel. Mas para imprimir o total de descontos, até agora era possível esta linha do meio. Este já era possível. Não era possível esta de cima, não esta de baixo. Ou seja, imprimia, mas as linhas separadoras só não me imprimia a de baixo. O que é que acontece? Com o que nós tínhamos até ao momento, aparecia-me total de descontos e a condição de impressão da linha era se o total de descontos fosse maior que 0. Mas ou imprimia ao campo e a linha toda, ou não imprimia ao canto e não imprimia a linha. Neste cenário que nós criamos, neste momento, o que ele faz é esta linha ou é impressa ou não é impressa, consoante o resultado da condição presente nesta tag. Mas esta tag nunca é impressa. Ou seja, como resultado final, se tiver total de descontos, imprime os tracinhos todos até aqui. O total de descontos, o valor total de descontos e os tracinhos até aqui. Se não tiver total de descontos, não imprime e não imprime. Reparem que no exemplo anterior eu falei no ocultar mesa ou ocultar cartão. Porquê? Porque é um cenário real que nós temos ou que nós utilizamos para poder introduzir uma novidade. E essa novidade é poder imprimir os consumos dos atuais cartões. E imprimir os consumos dos atuais cartões não é nada mais, nada menos que uma impressão de conta. O CFDOC é exatamente o mesmo, apenas tem aquelas duas condições que vocês viram. E ele detecta se a origem de impressão é um cartão, imprime com o cartão que vocês estão a ver. Se a origem de impressão é uma mesa, o CFDOC imprime mesa. Ou seja, podemos a partir de agora, para os cartões de consumo, imprimir a qualquer momento o estado atual de consumo de cada um dos cartões. No ecrã de vendas,
Apresentou-se agora também um resumo de totais, importante também para os nossos parceiros de Colômbia e de Guiné-Bissau e por aí fora, que têm diferenças relativamente a Portugal e a Guiné, que não tem IVA, nem tem IECs, nem tem ecovalores, tem outras coisas, tem a propina e impostos diferenciados. Esta janela ajusta-se a cada um dos mercados. Em Portugal terá as suas colunas, as suas linhas, em Colômbia terá as suas linhas, na Guiné-Bissau terá as suas linhas, em Angola terá as suas linhas e por aí adiante. Pesquisa de clientes por telefone. A partir de agora, colocando um telefone, nós conseguimos de imediato ver os clientes que têm esse telefone. Esta novidade é interessante e foi feita por causa dos takeaways de clientes que fazem pedidos por telefone. Eles, pelo telefone que estão a ver no display, veem logo qual é o cliente, pesquisam logo a ficha e escusam estar a perguntar quem é. Se já existir, já têm acesso à ficha, só perguntam quem é. Ora, basta fazer um clique sobre este componente, aparece logo os totais. Não se esqueçam que aplicamos, neste exemplo, os descontos a 100%, logo os totais a pagar são 0. Para pesquisar um cliente por número de telefone, basta 253 38 ou então 96 232 e é este. Não quero. E está selecionado o meu cliente. Para outros mercados, nomeadamente para a Colômbia, no front office foi preciso criar o conceito de documento para conferência. Isto porquê? Porque na Colômbia, legalmente, não se pode fazer impressões de conta. Tem que se imprimir a própria fatura, o cliente confirma e o documento passa a efetivo. Para isso, criou-se um estado novo só para a Colômbia, em que aparece Bordeaux e que um cliente, após confirmar, o documento passa a efetivo. Para a Guiné-Bissau, foi disponibilizado um novo CFDOC, uma nova fatura, que responde aos seus requisitos legais. Outras melhorias. Isto é mais no campo de personalização. Nós temos desde a versão 16 a questão dos temas personalizados e na versão 17 é possível personalizar ainda mais os temas ao cliente. O objetivo desta personalização é criar uma sensação de maior proximidade entre o POS e o cliente, ou seja, o cliente final ter a sensação que o software foi customizado, foi feito para ele. Reparem que em todas as janelas aparece o logotipo da empresa. Importante, isto só estará disponível após o primeiro update. Outra novidade foi a identificação dos botões de clique prolongado. Nós começamos a perceber que os nossos clientes não se apercebiam, e também uma falha da nossa parte, que não era fácil perceber quais os botões que tinham clique prolongado associado ou não. Mais uma vez, também só está disponível a partir do primeiro update. Reparem que existe ali uma pequena nuance que indica que este botão em particular tem funcionalidade associada ao clique prolongado. Ora, a partir de agora então, consigo facilmente identificar no meu ecrã quais os botões que têm funcionalidade de clique prolongado. Cá está um, outro, estes todos, estes não têm, estes também não, estes têm. Ou seja, o que é que será estes? Ao clicar, clique prolongado faz logo navegar nas linhas sem ter que andar a fazer vários cliques. Neste faz criar artigos associados imediatos ao subgrupo. Neste faz o lançamento do artigo com comentários. Vamos fazer uma nova venda. Ok. Vamos lançar uma cerveja e vamos lançar, pode ser um menu gelado, um cone e está feito. Vamos então pagar. Ao efetuar o pagamento, reparem que nós podemos fazer um talão de troca com os dois artigos, sai um talão de troca com dois artigos, ou então tem a possibilidade de clique prolongado, em que eu digo se quer fazer um talão, outro talão. Neste momento, quando imprimir, sai a fatura e saem dois talões de troca. Ok? Ou seja, na função de desativar não tenho a possibilidade de clique prolongado, mas na função de ativar vou ter clique prolongado. E são estas as novidades do POS versão 17. Esperemos ter atingido as vossas expectativas
bons negócios e até uma próxima oportunidade.